De volta já aqui com o Bem Assim e olha só, viu, pessoal? Você que é artista, vai acontecer uma oficina de elaboração de projetos culturais. Vai ser nos dias 15 e 16 de julho e vai ser comandada pelas produtoras culturais e facilitadoras Laila Brito e Mel Nascimento, que já estão comigo aqui no estúdio. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Melzinha já é de casa, viu, Laila? Você perdoe. Mas hoje ela tá... Hoje eu não sou cantora. Hoje ela não está no modo cantora. Hoje ela está no produtora. modo produtora e facilitadora da oficina. Obrigada pela presença de vocês. Bom dia, sejam bem-vindas. Muito obrigada. É um processo bem interessante que eu, enquanto artista, né, cantora, Sim. que trabalho com a produção independente, a princípio me sentia meio estranha, né, fora do lugar, né, de cantora, para ir para esse lugar de produção, que terminei me apaixonando por essa parte da elaboração de projetos, de chegar junto a outros artistas, e eu acho que é bem necessário esse ajuntamento dos artistas enquanto produtores. Com certeza. E assim, até de vocês também, né, passarem um pouquinho desse conhecimento que foi acumulado para outros artistas e ajudá-los também, né, a tentarem aí serem incluídos, né, pelas leis, enfim, pelos projetos culturais. Como foi que surgiu a ideia dessa oficina? Essa oficina, ela aconteceu por conta da Lei Aldir Blanc, né? A primeiro caos nosso enquanto artista, e que a gente precisou se organizar enquanto categorias para poder acessar a Lei Aldir Blanc. E aí, inicialmente, foi feito pequenos grupos, virtualmente, para poder se ajudar. Uma turma aprende e ajuda a outra turma, e assim foi fazendo. Desculpa, Mel, mas você inclusive chegou até a ser contemplada, não foi? Pela lei? Sim, sim. O meu último álbum, ele foi através de financiamento coletivo e posteriormente através da Aldir Blanc para poder fazer CD e DVD. Uhum. E aí, nesse processo, fazendo os meus projetos, aí terminei o meu e agora? Vamos fazer o quê? Vamos se ajudar para conseguir fazer com que os artistas também acessassem a mesma lei. E aí foi quando surgiu a ideia, e agora é um repeteco da Lei Aldir Blanc, que agora é vai ser uma atrás da outra, né? Sim. Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc 2. Muito bem. Vocês já sabem quando esses editais vão sair, aí vocês meio que já se organizam antecipadamente? Seria mais ou menos assim? Na verdade, nós temos uma expectativa, porque como é que a lei funciona? A ideia da oficina é justamente fazer com que os artistas acessem o recurso. Porém, a lei Paulo Gustavo, ela teve um processo de construção coletiva, parecido com o que foi a Lei Aldir Blanc, porque a Lei Aldir Blanc 1 é uma lei emergencial de cultura, número 1, e a Lei Paulo Gustavo seria a segunda lei emergencial da cultura, que deveria ter sido executada durante a pandemia. Mas sofreram muitos vetos, né, e foi impossibilitada de ser executada no ano da pandemia. Então, o STF conseguiu derrubar, né, esse veto e fazer com que o repasse acontecesse somente esse ano. Então, o que acontece? É uma lei ainda de caráter emergencial que visa a transferência de renda, porque o foco dela era mitigar os efeitos causados pela pandemia do Covid ao setor artístico e cultural. Sim. Então, de certa forma, como agora nós temos recriado o Ministério da Cultura, o recurso que veio pela Lei Paulo Gustavo, ele é histórico, é 3,8 bilhões. É o maior investimento direto que a cultura tem feito via governo federal. E esse é o momento que os artistas têm para se reorganizar enquanto setor criativo e financeiro, já que passamos por 2 anos de sobrevivência ao caos e, ao mesmo tempo, que cultura aglomera. Então, a partir do momento que veio a pandemia, nós não podíamos nos organizar, não podíamos fazer show, porque todas as atividades culturais, econômicas, da economia criativa, aglomeravam, uniam pessoas. E esse é o momento de unir as pessoas para que elas consigam acessar o recurso de maneira desburocratizada, que o meu papel enquanto economista é fazer com que esse conhecimento seja mais fácil para esses artistas, para que eles consigam entender qual é a ideia do edital, né? Que o edital é um acesso democrático, ele não veio para causar concorrência, mas para distribuir o recurso de maneira igualitária. E a oficina vem com esse intuito, que é justamente mostrar que a política pública da cultura tem que ser efetiva para a cultura. E não dá para fazer cultura sem sociedade civil. Sim. Então, nós, como fazedores de cultura, os artistas de vários segmentos, audiovisual, cultura afro, cultura popular, todas as expressões culturais estão contempladas, e a partir dos seus projetos que vão ser apresentados via prêmio, via chamadas públicas, eles vão conseguir acessar esse recurso
e poder fazer com que o seu fazer cultural continue mais vivo. E a gente sabe, né, a Mel também sabe disso, nosso estado é um estado com o maior número de manifestações culturais. Alagoas supera o Brasil todo, mesmo sendo uma das unidades federativas menores, mas ela é muito expressiva e muito rica em cultura, né? A gente estava vendo aqui a vinheta falando sobre os artesãos. Então, Alagoas tem o maior número de artesãos cadastrados no Programa de Artesanato Brasileiro. Então, para a gente, é importantíssima essa lei, porque depois que vem uma Lei Aldir Blanc 1, a Lei Emergencial número 1, uma Lei Paulo Gustavo número 2, que é 3,8 bilhões, a lei anterior é 3 bilhões, ou seja, 6,8 bilhões de recurso para a cultura no Brasil todo. Mais 5 anos de Lei Aldir Blanc, que vai ser 3 bi até 2027, é muito recurso para que a categoria se organize, forme novos públicos, novas plateias e mais pessoas consigam viver de cultura e acessar a cultura. Porque um estado como Alagoas é um estado muito expressivo, é um estado que não tem um celeiro musical absurdo. Nós temos nomes como Mel Nascimento, Djavan, Hermeto Pascoal, artistas consagradíssimos na música. E esses alagoanos precisam também fazer com que essa música chegue aos seus públicos, seja eles em Alagoas ou fora de Alagoas. Então, a forma de acessar os editais é a partir dos projetos. Então, quando a gente traz essa oficina, é uma forma mais facilitada, né, de aprender na massa, na prática, como é que esses editais podem ser acessados. Então, como o recurso é muito grande, fora o recurso próprio que os estados e municípios podem somar a esse recurso da Lei Paulo Gustavo. Então, é uma oportunidade única, hoje, de a gente poder se preparar antes dos editais virem. Porque quando os editais abrem, eles são muito rápidos, são muito velozes. O prazo, né? E você tem que E a quantidade, prazo. né? Aldir Blanc foram 17 editais ao mesmo tempo. Então, não tem tempo. Tem que ser para agora, para dar tempo. Quando o edital chega, a gente já está com o projeto pronto, né, o formatado, e só deixar uma coisa ou outra por conta do edital, que cada um tem a sua diferença. Né? Pois é, mas a gente precisa se adiantar. E eu acho que a intenção dessa oficina é justamente a gente adiantar todos os projetos para que na hora do edital aberto, vamos lá, vamos escrever. Muito bem. 2 dias de oficina? 2 dias de oficina. Como foi que vocês dividiram assim, a programação? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. A gente vai fazer uma leitura rápida do que é a lei, para poder ficar todo mundo meio que entendido do que está acontecendo. Um nivelamento. E a partir dos editais anteriores, a gente vai fazer uma leitura desses editais. E a partir disso, a gente vai montar os portfólios, ir atrás da parte jurídica, né, da coisa que precisa, quem vai se inscrever como um CPF ou com CNPJ tem algumas diferenças. E a gente vai atrás dessas certidões, como baixar, onde encontrar tudo, o que é que está faltando para cada pessoa. E aí são poucas vagas justamente para a gente conseguir atender da forma mais coberta possível cada fazedor de cultura que está participando dessa oficina. Interessante. Vamos falar um pouquinho sobre, só para a gente entender, as 2 leis. Paulo Gustavo, vamos lá começar. A Lei Paulo Gustavo, como ela é a segunda Lei Emergencial da Cultura, ela só vai acontecer uma vez. A Lei Aldir Blanc 2, ela já é uma lei permanente, que está no orçamento do Ministério da Cultura, que é uma lei aprovada a partir do momento que a Lei Aldir Blanc foi muito exitosa em distribuir renda durante a pandemia. A mobilização nacional fez com que fazedores de cultura e parlamentos se unissem para que aprovasse que a Lei Aldir Blanc virasse uma lei permanente. De modo que essa lei permanente vai fazer com que se fortaleça o Sistema Municipal de Cultura, que são os conselhos, planos e fundos, que é o meio de participação social, onde a sociedade consegue ajudar na formulação da política pública da cultura, ou seja, ajudar a tomar decisões. E o ideal da Lei Paulo Gustavo hoje em dia é que vai ter escutas públicas, né, tiveram do Estado, pela Secult, Secretaria de Cultura do Estado, que hoje é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e vai ter pelo município escutas também, que qual é a ideia da escuta? É ouvir a sociedade civil, através de seus segmentos, a respeito de que tipo de editais, quais são as suas necessidades para que o poder público se organize em um formato de editais que seja aderentes ao que as pessoas precisam. Então, ainda tem esse ponto estratégico que é o poder público quer ouvir a sociedade, colaborar com a decisão das políticas públicas. E a gente tem ainda essa chance de poder opinar, ser ouvido, para que os editais aconteçam da melhor forma. Então, os artistas
não vão apenas acessar o recurso por acessar, eles também têm voz ativa nessa decisão. Então, quando a gente fala da Lei Paulo Gustavo, é um marco na história da cultura, porque é um recurso muito grande, que esse recurso da Lei Paulo Gustavo, ele é um recurso que é a junção do Fundo Setorial do Audiovisual mais o Fundo Nacional de Cultura. O que significa isso? O audiovisual, ele tem uma engrenagem que retroalimenta a partir dos recursos das telecomunicações, que envolve TV por assinatura, TV aberta, no caso, o cinema. Cada ingresso, uma parte desse ingresso vai para o Fundo Setorial do Audiovisual e retroalimenta esse fundo. E a partir disso eles podem lançar chamadas públicas voltadas para o audiovisual. Então, dentro do recurso da Lei Paulo Gustavo, 70% do recurso é voltado para o audiovisual e 30% é para os outros segmentos. Ou seja, ainda temos a chance de lançarmos filmes, longas, aprender a fazer videocasts, podcasts, documentários, curtas, longas-metragens. Então, é a forma que o setor hoje tem de se profissionalizar. Todos nós, enquanto roteiristas, jornalistas, músicos, produtores, a cadeia produtiva da economia criativa é gigante para a imensidão de recursos. E lembrando que esse recorte, além dos estados, todos os estados do Brasil, a gente tem dos municípios. Então, sim, Maceió e todos os outros municípios de Alagoas também têm direito a esse recorte, que aí tudo isso vai ser comunicado na oficina. Que legal. E aí vocês também vão ajudar, através dessa oficina, com o credenciamento na Secult, né, que é a Secretaria Estadual de Cultura, e na FEMAC Maceió, né, que é a Fundação Municipal de Ação Cultural. Exatamente. Porque assim, quando a gente faz o primeiro é o difícil, mas quando a gente faz o primeiro projeto, a gente entende que é um copiar-colar, né? Tem a Lei Aldir Blanc que veio e tem a Paulo Gustavo agora e depois tem a Lei Aldir Blanc, mas tem os credenciamentos do Estado e do município que eles ficam, durante a gestão, eles ficam abertos. Então, se a gente faz um projeto e consegue credenciar nas leis e nos editais, nos credenciamentos que já estão abertos. Além que aí é um pouco mais a fundo, que depois a gente vai pensar num módulo da Lei Rouanet, que está com nova roupagem, que a gente já consegue acessar de forma desburocratizada e que também é muito importante, já que é um fundo que é constante, né? Muito bem. Meninas, vamos então agora, né, fazer aquele convite para o pessoal poder participar, né, da oficina. Vamos nessa, tem vaga, tem poucas vagas, mas ainda tem. É necessário, é importante, porque é como a gente está falando, se deixar muito para cima da hora, a gente vai abrir outra turma, claro, mas se deixar muito para cima da hora, não vai dar tempo de fazer. Então, é importante e interessante que a gente chegue junto agora e também se engaje nos próprios grupos de trabalho para poder opinar dentro desses editais que ainda estão sendo lançados. Com certeza, como a Tânia estava falando. Exato. Né? E tem uma coisa que a gente precisa também frisar. Até 11 de julho é o prazo final para os municípios e estados, no caso a maioria dos estados do Brasil já aderiram à Lei Paulo Gustavo, que é mandar os seus planos de ação para o Ministério da Cultura para poder receber esse recurso. Porque esse recurso ele não é automático. Sim. Ou seja, o gestor público tem que lá acessar, mandar o plano de ação dele dizendo como ele pretende gastar o recurso para poder receber o recurso. Esse prazo vai até 11 de julho. Nós temos 9 dias. Já. Já. E temos hoje, pelo painel de dados do Ministério da Cultura, 29 municípios em Alagoas que ainda não mandaram seus planos de ação ou estão em fase de elaboração. Isso significa dizer o quê? Que podemos perder recursos desses municípios, porque os recursos que vêm para a Lei Paulo Gustavo, ela é baseada no recorte populacional, de acordo com o rateio do FPM e FPE. Então, quer dizer o quê? Que se esses municípios não aderirem à Lei Paulo Gustavo nesse período, eles não vão ter a segunda chance. E esse recurso provavelmente vai voltar para o ente estadual, que é a Secult. E aqueles municípios ali que o município não aprovar o plano de ação e receber o recurso, vão ter que concorrer com o estado todo. Então, uma dica é, pessoal, cobre dos seus municípios, se os seus municípios já aderiram à Lei Paulo Gustavo, para que não se perda nenhum recurso, nenhum real a menos para a cultura. Já basta um momento que foi crítico para nós, que foi ter passado pela Aldir Blanc, uma situação de pandemia, onde vários artistas perderam seu fazer cultural, perderam seu emprego, seus patrocínios, porque tudo que teve separado, porque a necessidade maior era a saúde pública. E nós entendemos isso
que aquele momento era o momento que realmente nós tínhamos que ficar em isolamento social para poder nos resguardar enquanto saúde, porque sem saúde não tem como haver trabalho, não tem como gerar economia. Então, frisar esses municípios, cobre esses municípios que ainda não fizeram adesão, porque sem plano, sem verba. E nós estamos num estado muito pobre e não podemos perder nenhum recurso. E eu queria deixar o contato para maiores informações sobre a oficina e sobre, inclusive, de repente, uma consultoria para os municípios acessarem a esse recurso. 829-9665-1568. Tem arroba do Instagram, que hoje tudo também é lá no Instagram, né? Então vamos @BatuqueMCZ. BatuqueMCZ. Vocês também podem buscar mais informações além do contato que a Mel passou. Vou pedir para ela reforçar, mas também tem mais informações lá no arroba do Instagram, BatuqueMCZ. Mel, vamos reforçar o contato? 829-9665-1568. 9665-1568. Vocês podem também buscar mais informações. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Olha aí, já tá aí, inclusive. Esses meninos, eles são assim. Rapidíssimo. Eu gostei disso, viu? Falta só seguir. Pode seguir, inclusive, viu, Jair? Já tem todas as informações. Olha aí, seguindo. Já tem todas as informações, os cards. Tem ali também, link na bio para você clicar e saber mais informações. Mas olha, fica aí então essa dica para vocês. É uma oficina de elaboração de projetos culturais que vai acontecer nos dias 15 e 16 de julho, aqui em Maceió, das 14 às 17 horas. Não é isso, meninas? Isso. Onde é que vai ser a oficina? Ainda estamos fechando o local, fechando o local. Né? Mas não perde. Fazer a sua inscrição aí, basta apontar o seu celular agora para a tela que você vai conseguir acessar através desse QR Code mais informações. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Obrigada. Sempre bom demais tê-las aqui, falar sobre cultura e ajudar, né, essa classe que, como Laila muito bem colocou, foi a primeira a parar ali na pandemia e a última a voltar, que está precisando desses recursos. Obrigada, viu? Obrigada. Bom dia, meninas. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta para fechar o programa com dicas sobre exercício físico, atividade física nesse inverno. Eu sei que é difícil, mas a gente consegue já, não sai daí.